A redução da maioridade penal como alternativa para diminuir a criminalidade é a solução para o problema? Senador, satisfação encontrá-lo uma vez mais. Eu considero que a violência é um problema dos mais graves no Brasil. E na minha preocupação maior está no crime organizado. Porque o crime organizado está tomando conta do país, de território, de cidades, na periferia, no centro de muitas cidades, nos presídios. E a minha impressão é que a redução da maioridade penal significará criar uma base maior para que sejam aliciados jovens para servir ao crime organizado. É falsa a ideia de que você prender mais cedo. Hoje é 18. Daqui a pouco vão propor 16, 14, 12. Daqui a pouco vão prender no jardim de infância. Vai ter mais criança, mais jovem, para ser manipulado pelo crime organizado. Nós temos que enfrentar o crime organizado e não encarcerar as nossas crianças. Olha, Orlando, o menor no Brasil, ele é o 007, tem licença para matar. E mata. Eu até defendo o critério biopsicológico. A partir de uma idade, a avaliação psicológica, como é feito, por exemplo, na Inglaterra. Tanto que eu defendi, eu perdi. E eu defendo a redução da maioridade até os 12 anos de idade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz... Senador, você quer colocar crianças na cadeia? 12, eu vou deixá-lo matando as pessoas na rua? Mas o senhor tem que dizer, senador... Faz a opção... O senhor tem que dizer que os homicídios promovidos por jovens não correspondem à totalidade daqueles que vão ser encarcerados. Porque o homicídio é o tipo penal menor, menos causas tem. Roubando, estuprando. Eu tô te dizendo, Orlando, na prática da vida... Vai prender ladrão de galinha, senador. Não é nada disso. Eu fui policial e eu participei aqui em São Paulo, como policial, para retomada de presídio em rebelião e retomada de rebeliões em sistema socioeducativo, chamava FEBEM. Na Imigrantes, em 99, como o governador falou, não, a polícia não entra na... Nós assistimos um menor degolar um outro e jogar bola com a cabeça dele no pátio. A violência do menor nos institutos socioeducativos é muito maior do que de um preso adulto, porque ele tem a licença. Esse cara que matou as pessoas, por exemplo, em Suzano, depois matou até o comparsa e se matou, tinha 17 anos de idade. Ele matando 10 pessoas, ferindo tantas outras, levando essa barbárie. Se ele não tivesse se matado, daqui a um aninho ele teria a ficha mais limpa que a nossa. O senhor fez uma proposta então boa, qual é? Você estabelecer crimes como de homicídio, crimes hediondos como Champinha e outros tantos que fizeram barbaridades, esses poderiam ter um tratamento diferente. Agora, quando você coloca no mesmo tratamento esses homicidas, com um jovem que é preso por um furto, muitas vezes, e que vai servir ao crime organizado. Na periferia de São Paulo, o seu homem de segurança conhece. O governo do estado até capitaliza, dizendo que reduziu a violência e tal. Infelizmente, o crime organizado se organizou e não é a ação do estado que está diminuindo os índices de criminalidade. Por isso que você tratar homicida, quem pratica crime hediondo, de um jeito, ok. Agora, generalizar, sendo que a maioria dos crimes não tem nada a ver com homicídio nem com crime violento, é um erro e vai fortalecer o crime organizado. A questão do crime organizado, nisso nós concordamos. Aqui no estado de São Paulo mesmo, uma coisa que você falou e é trágica e verdadeira. Uma tragédia. Quem reduziu o número de homicídios não foi governador de estado, não foi secretário. Foi Marcola dizendo, quem matar na boca e chamar a atenção da polícia e atrapalhar o negócio, nós vamos justiçar. Isso é uma grande verdade. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, agora, em relação aos menores, o que aconteceu a partir da Lei 8072, 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele vem maravilhoso quando ele coloca aqui a obrigatoriedade do Estado e da família, da proteção à criança e etc. Quando ele chega no artigo 121, e aí ele diz, o menor não pratica crime, é um ato infracional. Então, seja a intensidade da barbárie que ele tenha praticado, reconheço esse aliciamento, porque quando você pega um cenário de crime, sempre é aquele negócio, quem estava com a arma, o menor, quem atirou o menor, quem está com a droga, o menor. Então o menor, ele é usado realmente pelas quadrilhas para dar o chamado no jargão policial, o pano para as quadrilhas, para não responsabilizar o maior. Mas uma violência
muito grande. E a lei acabou, Orlando. É lógico que você tem uma gradação na forma do cumprimento de pena, no tipo do delito praticado. Em nenhum momento nós estamos falando que a penalização deva ser a mesma, que o local para internação do que é hoje chamado menor, ele deva ser no mesmo local do sistema prisional de criminosos hediondos. Aliás, ou seja, você está introduzindo novidades aqui. Primeiro, tem que ter uma unidade adequada para que esses adolescentes, esses jovens, sejam internados. São criminosos. Segundo, aí deixa de ser adolescente e jovem. Adolescentes e jovens sejam internados. Segundo, você tem que ver o tipo de infração que foi cometida. Você não pode dar o mesmo tratamento, colocar no mesmo local, independente da infração que foi cometida. E eu insisto, se olharmos as estatísticas, os casos que são usados como exemplo, dos homicidas, essas agressões bárbaras que a gente assiste, são os casos minoritários. Tem que isolar esses casos e dar um tratamento exemplar nesses casos. Agora, sem garantir para a criança e para o jovem, família, porque só o Estado não resolve, só o governo não resolve. Tem que ter família, tem que ter valores, tem que ter direitos, tem que ter escola, tem que ter perspectiva de futuro. Porque hoje, muitos jovens acham que é melhor se associar ao crime do que procurar um emprego. Porque tem desemprego para tudo quanto é lado. Então, portanto, eu considero, senador, que é enxugar gelo. O Brasil não pode ficar enxugando gelo, nem criando falsas expectativas. A gente vai iludir a população. Baixa a maioridade penal. Vai ser para 16 agora, daqui a pouco para 14, daqui a pouco para 12, daqui a pouco vão prender no jardim de infância. Orlando, e a violência não vai parar. O que a gente vai fazer, Orlando? A gente deixa. Enquanto nós discutimos coisas que nenhum de nós é contra. O fortalecimento da família, a perspectiva de vida, a educação, a melhoria da qualidade de uma sociedade, todos nós perseveramos por isso. Mas a gente gasta mais tempo discutindo maioridade penal do que investimento na educação. Enquanto isso, nós não podemos deixar esse menor hoje criminoso praticando as barbáries e com salvo-conduto da lei. Na prática, quando a gente apreende o menor, repito, fui policial nas ruas, ele já brinca e fala, isso pra mim não serve, tio, amanhã eu tô aí. E ele vai estar mesmo, porque o Estado não diz pra ele, olha, você tá tendo a privação de liberdade. No máximo, ele vai ficar 2 anos interno. E, por exemplo, no estado de São Paulo, por política... Esse menor é vítima, senador. Ele é vítima, mas esse menor é vítima. E quando ele mata... O senhor insiste, quando o senhor fala que mata, parece o seguinte, que os atos infracionais de menores, 100% é homicídio. Não é. É 5%, é 10%. Vocês saem dizendo... Tem que endurecer para esses casos. Começaram a dizer assim... Estupra, endurece. Não, começou a dizer assim... Mata, endurece. Olha, ele deu uma matadinha, ele deu uma estupradinha. Não tem meia matada, então... não tem meio estupro. Crime bárbaro, homicídio, tem que endurecer. Mas não pode tratar todo mundo igual, senador. Mas não está tratando, tanto que a lei... A redução da maioridade penal propõe reduzir a maioridade... Para todos os atos infracionais, com 16 anos pode escolher o presidente da República, pode ter votado em todos os atos infracionais. E não é responsável pelo que ele está fazendo. Mas é positivo. Quando você estimula a consciência crítica de um jovem, você está procurando educá-lo. Mas você vai dizer, em 1940, quando se estabeleceu... O senhor concorda que não dá para tratar igual todos os tipos penais? Em 1940, quando colocaram a maioridade penal aos 18 anos, ela que dizia, olha, alguém que com 18 anos não tem capacidade de entendimento e discernimento sobre o que está praticando. Não sabe o que está praticando. Você acha que hoje, um menorzinho, 1,80 m, aqui embaixo, na Avenida Paulista, com arma na mão, apontando contra a cabeça de uma pessoa. Que ele sabe. Ele não tem discernimento que ele vai matar alguém, que aquilo é crime. É claro que ele sabe. Mas é o conceito de crime. Mas ele foi produzido onde? Caiu do céu? Tudo o sujeito ele com 16 anos assim? Agora, ele não caiu do céu. Ele é fruto da sociedade brasileira. É bacana teorizar até a hora que ele não está dando tiro na cabeça do meu filho. Senador. É isso que eu não quero. Eu não quero para ninguém. Eu tenho um ponto. Baixar a maioridade penal, igual está sendo votado no Congresso Nacional, significará encarcerar mais jovens, significará aumentar a base do crime organizado, que já domina as periferias, domina muitos lugares no Brasil, domina os presídios, controlam os presídios e vão ter um exército maior de pessoas
para fazer as estripulias, barbaridades que o crime organizado faz no Brasil. Essa é a realidade. Melhor preso do que barbarizando. Tem que enfrentar a causa, senador. Não dá para enfrentar a consequência. Tem que enfrentar a causa, senão a gente não resolve o assunto.